Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14. Na mensagem anterior, eu falei a vocês que o capítulo 14 pode ser dividido em 3 partes. Dos versos de 1 a 5, o Cordeiro e os Redimidos, que foi a mensagem anterior. Dos versos de 6 a 13, as mensagens dos anjos. E dos versos de 14 ao 20, a ceifa e os juízos. Finalizando ali o ciclo de visões que mencionei. Esse ciclo que começou no capítulo 12, com antecipação do nascimento de Cristo, terminará no final do capítulo 14, com o juízo final. Nós vimos que o Apocalipse ele conta com essas recapitulações, né? Nós estamos lidando com mais uma delas que vai até o final do 14, depois ainda vão ter outras. E um teólogo chamado Simon Kistemaker, falando a respeito da organização do livro de Apocalipse, ele mostrou de uma forma muito interessante como nós podemos entender a organização desse livro, a unidade que há nesse livro, entre essas recapitulações e tudo mais, essas repetições da mesma história, mas aprofundando e falando de outros ângulos, contando de outros pontos de vista a mesma história. Ele diz o seguinte: a unidade do livro de João, portanto, não é cronológica, nem aritmética, e sim artística, como a de um tema musical com variações, cada variação acrescentando algo novo ao significado de toda a composição. Essa é a única concepção que faz justiça adequada ao fato duplo de que cada nova série de visões tanto recapitula quanto desenvolve os temas já declarados no que aconteceu antes. Então, nós vemos tanto uma recapitulação do que já aconteceu, mas ao mesmo tempo um desenvolvimento de certos assuntos. É muito interessante isso no livro de Apocalipse. Então, desse modo, nós vamos considerar hoje a mensagem dos 3 anjos. Para isso, nós vamos ler Apocalipse 14, do 6 ao 13. Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar.
Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é o alimento para a nossa alma. Senhor, eu te peço, fala poderosamente aos nossos corações. Prepara, Senhor, nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Senhor, desfaz toda ação do maligno, não deixa que nada venha atrapalhar, Senhor, este momento. Que a Tua palavra fale, Senhor, poderosamente aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha agir poderosamente em nosso meio, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, trazendo edificação para a Tua igreja e glória para o Teu nome. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. Nós oramos em nome de Jesus, e que toda a glória seja Tua, Senhor. Amém. Nós notamos nessa passagem que nós acabamos de ler, um claro contraste com os versículos anteriores que nós consideramos na semana passada. O foco dos versos iniciais desse capítulo estava nos redimidos, nos crentes, nos salvos, no Cordeiro com o seu povo. E agora passa a estar nos não redimidos, nos incrédulos, nos ímpios. Então esse texto apresenta um claro contraste entre os seguidores da besta e dos seguidores de Cristo. Nós notamos também que essa porção que consideraremos hoje precede imediatamente o tempo da consumação. Ou seja, a próxima porção que nós vamos tratar vai falar do juízo final. Então, essa passagem de hoje precede a consumação imediatamente. Então, nesses versículos, nós notaremos advertência de juízo para os incrédulos, mas também notaremos que essas advertências também servirão para estimular os crentes fiéis a permanecerem firmes no Senhor até o fim e receberem o galardão eterno. Portanto, os anjos vão apresentar um contraste entre o destino daqueles que se arrependeram e dos que permaneceram obstinados em seus pecados. Nós encontramos aqui, meus irmãos, nesses versos, vozes de alerta, são gritos de aviso, para que fujam da ira vindoura, do juízo que virá em breve, para que se arrependam dos seus pecados e voltem-se para Deus. 3 anjos aparecem aqui, e cada um deles tem algo importante a dizer. Um teólogo chamado William Hendrickson coloca essa parte nos seguintes termos: os 3 anjos dos versos 6, 8 e 9 devem ser vistos juntos. Eles têm um único propósito, isto é, advertir a humanidade acerca do juízo vindouro, para que ela possa voltar-se para Deus em verdadeira fé. Nós vamos considerar esses versículos em 4 partes. Versos 6 e 7, o primeiro anjo. Verso 8, o segundo anjo. Verso 9 a 11, o terceiro anjo. E finalizaremos com verso 12 ao 13, um chamado à perseverança. Vamos então ao primeiro ponto, o primeiro anjo. A palavra de Deus diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A mensagem desse primeiro anjo, então, é um evangelho eterno. Todavia, nós notamos que a mensagem não é primariamente aqui sobre graça, de graça, mas é uma mensagem de juízo. É importante lembrar, como eu falei já aqui, que a mensagem posterior, na sequência desses versos,
teremos a descrição do juízo final. Portanto, entendemos que assim como o anúncio do Evangelho envolve boas novas para aqueles que se arrependem e depositam a sua fé em Jesus Cristo, ele também envolve um alerta de juízo para aqueles que rejeitam a mensagem. Ou seja, há tanto a boa notícia quanto a má notícia. A salvação para pecadores arrependidos que depositam a fé em Jesus Cristo, mas há juízo e condenação para aqueles que permanecem na sua obstinação e incredulidade. Alguém afirmou que no Evangelho nós encontramos tanto a canção da misericórdia, quanto o trovão do juízo. D.K. Bill afirma sobre essa parte: seu anúncio enfatiza mais o lado judicial do Evangelho do que a graça. O anjo não anuncia um Evangelho diferente, mas o mesmo Evangelho que traz consigo terríveis consequências se for rejeitado. Outro livro de Nancy Guthrie também complementa sobre como o juízo também é boa notícia, em algum sentido, de alívio do mal e justiça em relação aos ímpios. Ela diz o seguinte: porém, qualquer um que já experimentou uma injustiça significativa, ou suportou viver debaixo de um governo corrupto, ou em um lar abusivo, ou teve seu sustento ou a sua inocência arrancados de si, deve reconhecer a incrível boa notícia que é a chegada da hora do julgamento. Também tem esse aspecto no Evangelho. Sendo assim, nós entendemos que se trata do mesmo Evangelho e não de outro Evangelho. Na realidade, não há outro Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele anunciou na carta aos Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, na parte que diz a cada nação, tribo, língua, povo, nessa parte se refere aos impenitentes da terra, que são os inimigos de Deus. Sendo assim, esse anjo traz uma mensagem de alerta, chamado ao arrependimento a todos aqueles que têm desprezado o Senhor e a sua palavra. E o texto prossegue dizendo o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. O anjo diz então em alta voz, isso é, ele fala de forma que todos possam ouvir: temam a Deus, deem glória a Ele. Nessa parte, é importante nós lembrarmos que não há um meio termo. Não tem uma outra forma. Ou nós adoramos ao Criador, ou nós adoramos a criatura. Ou alguém adora a Deus, ou alguém adora a besta. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Não tem um outro meio termo. É interessante notar que lá em Efésios 2, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito da salvação que temos em Cristo, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho que agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, etc. O que a gente observa? Que aquele que não está com Deus, ele não está neutro. Ele está seguindo o curso desse mundo, ele está sob o domínio das trevas. Não há uma neutralidade. O Senhor Jesus disse em Mateus 12:30,
Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não basta ser alguém assim, eu acho até legal isso daí. Ou você está, ou você não está. Ou alguém está com Cristo, ou não está. Ou você é por Ele, ou você é contra Ele. Ou você ajunta com Ele, ou você já está espalhando. Portanto, o anjo mostra o contraste entre adorar o Criador do universo ou adorar o destruidor, que é Satanás. Todavia, no juízo, todos reconhecerão que o Senhor tem direito de julgar, e até mesmo os rebeldes terão que reconhecer a soberania e o direito de puni-los. Então, no grande dia, todos vão reconhecer a soberania de Deus. Até mesmo os rebeldes vão saber que Deus vai ter o direito de puni-los. Eles vão entender isso. Sobre esse assunto, certa vez, soube de um homem ímpio que vivia uma vida mergulhada no pecado. Ele nunca se converteu ao Senhor, mas ele disse o motivo que ele não mataria uma pessoa é porque se ele matasse, ele iria para o inferno, né? Mas o que ele não sabia era que ele vai estar no inferno não somente se ele cometer aquele pecado. Na realidade, ele já está morto em seus delitos e pecados. Na ira vindoura, caso ele não venha nascer de novo, ele não venha se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ele vai estar no lago de fogo por toda a eternidade. Às vezes as pessoas pensam que somente os grandes pecadores serão condenados, somente aqueles que são como Hitler, somente aqueles que são aqueles criminosos perigosos. Na realidade, todos aqueles que não estão em Cristo, de acordo com as Escrituras, estão perdidos. Será que nós temos essa compreensão? Muitas vezes as pessoas vivem contentes em viver nessa terra, sem refletir seriamente sobre a eternidade, sobre o juízo de Deus, vivem sem considerar a vontade de Deus, e pode ser que elas sejam pegas de surpresa naquele grande dia. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou, lá em Mateus 24, 37 ao 39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, pense aí nos dias de Noé. Eles nunca tinham visto ali uma tempestade, Noé construindo uma arca. Provavelmente muitos zombaram, desprezaram ele, desprezaram a sua mensagem, até que um dia veio o dilúvio e eles foram pegos de surpresa. E de forma semelhante, a Escritura diz em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Alguém pode dizer assim, esse pastor é louco, esse pastor é um louco, o que ele está falando? Ele está falando que somente em Jesus há salvação, a vida eterna. Ele é um louco, ele está dizendo que um homem ali há mais de 2000 anos atrás, morreu no madeiro, estava pagando pelo pecado de um povo, de uma igreja. Esse homem é um louco. Alguém pode desprezar a mensagem dessa forma. Mas naquele grande dia, vai ser como nos dias de Noé. Aqueles que creram nessa loucura da pregação, vão ser salvos, vão estar para sempre com o Senhor. E aqueles que desprezaram, assim como desprezaram a Noé, vão perecer e ser condenados no juízo. Hoje, em celebrações famosas, muitos zombam de Cristo e do Evangelho. Outros vivem continuamente ignorando os preceitos do Senhor. Há poucos dias eu soube que na abertura das Olimpíadas na França,
houve encenações e blasfêmias contra o Senhor diante de milhões de telespectadores. Aqueles que não temem a Deus podem pensar que o Senhor não existe, ou que Ele não se importa, mas aqui fica a advertência para todos, em grande voz: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se alguém me ouve hoje e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é tempo de voltar-se para Deus agora. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Lembre-se, somente por meio de Jesus Cristo, nós poderemos ter perdão, paz com Deus e vida eterna. Confesse os seus pecados a Deus, confie em Jesus Cristo. Eu pergunto, você que me escuta, você teme a Deus? Você vive para a glória de Deus? Você deseja usar os seus dons que Ele te deu para glorificá-lo? Qual é o estado da sua alma hoje diante do Senhor? Segundo ponto, segundo anjo, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. João vê agora o segundo anjo falando sobre a queda da Babilônia. Queridos, no Antigo Testamento, a Babilônia era o grande inimigo de Israel. No entanto, nos dias de João, o sistema ímpio do Império Romano também colocava os cristãos como uma situação semelhante à de Israel sob o domínio da Babilônia. Todavia, assim como Roma, dos dias de João, bem como todos os sistemas mundiais ímpios, eles referem-se à grande Babilônia. Ela é o mundo, como centro de sedução, encantos, que não levam em consideração a palavra de Deus. A queda da Babilônia aqui é tão certa que é apresentada como se já tivesse ocorrido. João diz: caiu. Vamos notar no texto de Apocalipse, mais para frente, no capítulo 17, no verso 5, que a Babilônia ela vai ser representada como uma prostituta. A ideia é que os poderes que atuam no mundo incitam as pessoas a cometerem um adultério espiritual contra Deus. Isso é, aqueles que deveriam ser fiéis ao Senhor, acabam desobedecendo ao Senhor, adorando outros deuses, ídolos, indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Além disso, essa figura, de uma prostituta, é válido nós refletirmos também, que diz Provérbios 5, do 3 ao 4, fala sobre uma mulher imoral, diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. De forma semelhante, o mundo busca seduzir com prazeres pecaminosos, que prometem alegria, mas no final conduzem à morte, conduzem à idolatria, conduzem ao pecado. Nem tudo que te dá momentos de prazer vai ser bom para você.
Se isso vai contra a palavra de Deus, você está sendo enganado. Sobre a segunda parte desse versículo, eu achei apropriado trazer o comentário de Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte: considere essas duas figuras. O vinho, quando tomado em quantidade, distorce a capacidade da pessoa pensar de modo sóbrio e racional. E a fornicação, na visão de Deus, é uma perversidade e uma ofensa contra Ele. Para colocar essas figuras num contexto do cotidiano, as nações do mundo estão intoxicadas com sua rejeição de Deus e a sua revelação, e se voltam à adoração do poder que domina todas as áreas da vida. O que isso significa? Primeiro, indica a potente influência que o mal tem sobre as nações do mundo, de modo que as pessoas ficam entorpecidas por ele. Segundo, indica a ira divina, a qual as pessoas atraem sobre si quando se rebelam contra Deus. Tiago 4,4 diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma forma sutil de envolver-se com o mundanismo é dizer o seguinte: todo mundo faz isso, é comum, não tem problema, só dessa vez, ou é cultural, está na moda. É possível que algumas dessas justificativas sirvam de desculpas para participar de algumas práticas que são totalmente desagradáveis a Deus. E a gente tem que ficar de olho. A cultura, ela não é neutra. Nós temos que saber crivar até onde podemos nos envolver sem transgredir as leis de Deus. Nós seremos tentados a nos envolver em práticas pecaminosas e precisamos estar atentos para não cairmos em tentação. Eu só lembro do livro de Daniel, né? Que o Daniel com seus amigos, eles são levados para a Babilônia, mudam o nome deles, eles estão ali numa outra cultura, num outro contexto, eles têm que aprender a língua, a religião dos caldeus, a vida ali, a cultura, mas quando a fé deles é colocada à prova, eles escolhem não se contaminar. Daniel escolhe não se contaminar ao comer as finas iguarias do rei. Ele não comeu. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha do que se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor, né, erigiu. Daniel, no final do livro, né, vai preferir colocar a vida dele em risco, sendo lançado na cova dos leões, do que deixar de orar. Então, quando o contexto, né, fica lá entre obedecer a Deus ou seguir o curso desse mundo, esses servos de Deus escolheram ser fiéis, e nós também precisamos fazer o mesmo. Lembre-se, todo esse sistema perverso, imoral e alheio a Deus cairá, e a queda dos incrédulos também será inevitável. Isso é, quando eles não se arrependem, o que resta é o justo juízo de Deus. Eu pergunto, você já percebeu que o mundo quer te afastar de Deus? Observe qual é a visão de mundo que esse sistema tem tentado nos transmitir, que vai em total contradição com as Escrituras. Como você tem se relacionado com o mundo? Lembre-se, nós somos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra, e não para nos conformar com o mundo. Nós precisamos fazer a diferença, ser luz do mundo. Terceiro anjo, verso 9 ao 12. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Que texto duro, forte. João apresenta a mensagem do terceiro anjo. E nessa parte, o anjo anuncia o destino dos ímpios. Nós notamos que aqueles que escolhem servir Satanás devem aguardar terríveis consequências. Aqueles que se embriagam com a Babilônia, adoram a besta, por fim, beberão do cálice da ira de Deus. O texto, irmãos, é duríssimo, mas é a palavra de Deus. Portanto, eu devo pregar, e deve servir de alerta para todos. Assim como Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, Ele também é um Deus santo, justo, e que manifesta a sua ira contra o mal. Se o vinho inebriante da Babilônia parece forte, mais forte é o efeito do vinho da ira de Deus. Seu efeito perdura para sempre. Esses textos falam da severidade do juízo final. Queridos, aqui é importante a gente pontuar. Esses versos aqui, notamos que o juízo de Deus não se trata de uma aniquilação. Ou seja, não diz respeito a simplesmente deixar de existir. A Bíblia não defende isso, o aniquilacionismo. O texto fala de um tormento eterno. Fala pelos séculos dos séculos, sem descanso, dia e noite. A Escritura descreve esse juízo terrível, em consonância com Hebreus 10:31, que diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que escolhem o mundo e Satanás perecerão junto com eles. O lago de fogo e enxofre será o lugar definitivo para o castigo da besta, do falso profeta e de todos que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Henry Barclay afirmou: se os cristãos nas fogueiras ou nos anfiteatros sofreram à vista de uma multidão de seus semelhantes, aqueles que negam sua fé devem sofrer diante de uma assembleia ainda mais augusta, composta pelos santos anjos e o Cordeiro. A palavra de Deus corrobora com isso em outras partes bem claramente, meus irmãos. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Marcos 8:38, porque qualquer que dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Por mais terríveis que sejam os sofrimentos que alguém pode enfrentar nessa vida, eles não se comparam com a glória que há de ser manifesta aos que esperam no Senhor, mas eles também não se comparam com os sofrimentos dos inimigos de Deus no juízo. A Escritura fala de um sofrimento eterno, contínuo e consciente por parte dos ímpios. Perturbação, tormento por toda a eternidade. Que condição terrível e assustadora. Como eu falei, irmãos, essa não é a palavra que o pastor Fernando está inventando. Eu estou simplesmente expondo a palavra de Deus.
Se alguém não gosta do que está sendo dito, eu estou simplesmente expondo o que está escrito na Escritura. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Assim como a palavra de Deus tem momentos que nos acalantam, ela também tem momentos que chamam a atenção e alertam. A gente tem que considerar a bondade e a severidade de Deus. Pela graça de Deus, nós temos aqui o versículo 12 e 13, que trazem a nós um alento, trazem a nós um alívio, é um chamado à perseverança. Aqui nós vemos agora os crentes, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O juízo vindouro contra os ímpios deve servir também de motivação aos crentes, à perseverança. Isso é, ao desejo de que Deus mostre que a sua causa é verdadeira diante daqueles que zombam de seu nome e perseguem o seu povo. Perseverar no Senhor é permanecer leal até o fim. Nós devemos continuar confiando no Senhor, caminhando vigilantes, guardando os seus mandamentos até o fim, meus irmãos. Joel Bick diz: se você estiver pronto para a eternidade, então perseverará na fé, servindo a Deus, pois a graça de Deus lhe concederá a perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai nos conduzir até o final. Aquele que de antemão nos conheceu, ele também nos predestinou. Aquele que nos predestinou, ele nos chamou, e aquele que nos chamou, ele nos glorificou. Nós temos que confiar no Senhor até o fim, e nada pode nos separar do seu amor, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem principados, nem poderes. Se estamos em Cristo, estamos no lugar seguro. O texto prossegue dizendo: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Em nossa caminhada com o Senhor, queridos, nós temos sofrimentos, mas, de acordo com esse texto, nós entraremos no descanso eterno. Mesmo que nós, crentes, morramos por causa da nossa obediência a Deus, e guardarmos a nossa fé em Cristo e os mandamentos do Senhor, uma bem-aventurança nos está reservada. Essas benditas palavras do verso 13 nos trazem segurança e alívio. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Enquanto, queridos, não haverá descanso para os inimigos de Deus, os crentes entrarão no pleno descanso que resta para o povo de Deus. Tem uma música que eu ouvia quando eu era jovem. Eu era um novo convertido e muito animado ali para conhecer mais da palavra. Participava de acampamentos com jovens. E tinha uma música que tem uma parte que diz assim: nada causaria maior prazer no final da vida poder olhar para trás e sentir que o alvo nunca mudou. Não abandonei a fé que eu disse ter, e nem esqueci que o meu lar é o lar do céu. Que a nossa meta final, queridos, seja olhar para trás e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que a nossa esperança esteja no Senhor até o fim. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Queridos, há grande consolo para os crentes que sofrem, em saber que os que morreram no Senhor descansaram de suas fadigas. Isso também é um grande consolo para nós, né?
Quantos amigos nossos, irmãos nossos, já partiram, né? Ou outros que estão quase para partir, sentindo dores, alguns em leitos de hospital, sofrendo, oh, como é sofrido, né? Às vezes a gente vai morrendo aos poucos, né, com doenças que machucam, que degeneram, mas quando nós confiamos no Senhor, é maravilhoso ler um texto como esse e saber que aqueles que morreram no Senhor descansaram das suas fadigas, sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais choro, sem mais angústia, sem mais hemodiálise, sem mais tubos para respirar, sem mais máquinas para poder manter você vivo, sem mais remédios e mais remédios e mais remédios, sem mais angústia, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, o Senhor cessará com toda aquela dor, e aquela fadiga, aquele cansaço, passará para sempre. Um descanso eterno, um regozijo, um alívio. Maravilhoso é saber que aqueles que morreram no Senhor entraram no seu descanso, o descanso que resta para o povo de Deus. Que consolo traz ao nosso coração, né? Nós que perdemos às vezes nossos familiares, amigos que confiavam no Senhor, pais, mães, isso também há um grande conforto em saber disso. E eu também trago uma outra reflexão. Você se esforça para obedecer aos mandamentos de Deus por gratidão à salvação em Cristo Jesus? Você crê que a lei de Deus é perene? A sua vida mostra que você acredita nisso? Aqui fala daqueles que confiam em Jesus e que guardam os mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus é evidência de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira produz boas obras. Uma fé verdadeira produz obediência. Tem pessoas que dizem, Senhor, Senhor, e com a sua boca proferem que são cristãos, mas a sua vida demonstra uma outra coisa. Será que a nossa vida demonstra que de fato nós cremos naquilo que nós professamos crer? A nossa vida em obediência a Deus, né, está de acordo com a fé que nós professamos crer? Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nós amamos o Senhor. Nós dizemos, Senhor, eu te amo. Às vezes as músicas, letras das músicas que a gente canta, te amo Deus, te amo Senhor. Mas o amor, ele não é simplesmente algo subjetivo que a gente sente. Não. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós demonstramos o nosso amor a Deus por meio da nossa vida, da nossa obediência também. E eu pergunto, você demonstra que você acredita no Senhor também por meio da sua obediência ao Senhor? Não tem espaço para aquele que diz assim, não, eu sou cristão, evangélico, não praticante. Não existe isso. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, nós somos pecadores, lutando contra o pecado. Né? Mas a sua vida é marcada pela luta contra o pecado. Você tem buscado caminhar em santidade. Quando você peca, você se arrepende, confessa ao Senhor, busca caminhar em retidão. Isso também deve ser feito em gratidão a tão grande salvação que Cristo conquistou por nós e obediência à palavra de Deus. Nós seremos inclusive galardoados pela graça de Deus por isso. E conclusão, nós aprendemos nesses versículos que enquanto os ímpios perseveram na injustiça, os crentes perseveram pacientemente na justiça. Enquanto os ímpios se embriagam com as seduções da Babilônia,
os crentes guardam os mandamentos de Deus. Enquanto os ímpios recebem a marca da besta e adoram o dragão, os santos permanecem na fé em Jesus. Enquanto os ímpios serão atormentados pelos séculos dos séculos, jamais terão descanso, os crentes entrarão no descanso abençoado de Deus. Que essas palavras de advertência sirvam de estímulo para nós, como igreja, que elas sirvam de estímulo para continuarmos obedecendo aos mandamentos do Senhor e depositando a nossa fé em Cristo até o fim. Que lembremos de nossa responsabilidade de fazermos tudo o que pudermos para espalhar as boas novas de Jesus Cristo ao mundo, para que todos saibam o caminho da salvação. Este é Jesus Cristo. E cada um de nós esteja mais envolvido nessa grande comissão, seja por meio da oração, evangelização de outras pessoas, contribuindo com a sua igreja local. Estejamos engajados nessa grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. Se você que me ouve aqui não é um cristão, eu vou concluir esse sermão com as palavras de James Hamilton, e eu peço que você as escute com carinho e atenção. Você está pronto para enfrentar a eternidade? A única coisa que irá livrá-lo da ira eterna de Deus é o Evangelho eterno de Deus. A ira eterna e não diluída de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz. Ele bebeu todo o cálice da fúria da justiça de Deus contra o pecado. Se você confia em Jesus, Ele bebeu esse cálice por você. Ou você confiará em Cristo, ou beberá esse cálice por si mesmo. Convido-vos a depositar a vossa confiança, esperança em Jesus e confiar nele agora. Oremos. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos instrui e nos admoesta. Que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos encher. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade e a colocar em prática os teus preceitos. Não deixa que venhamos enganar a nós mesmos, e nem que as seduções do mundo, que as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, nem a soberba da vida venham nos seduzir, mas que estejamos firmes, olhando para Jesus Cristo, nos desprendendo de todo o pecado, do peso que nos atrapalha, e venhamos caminhar firmes, correr firmes essa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós, como igreja, venhamos pregar fielmente esse evangelho para todos os que pudermos. Nós oramos que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos motive, que o Senhor seja o primeiro amor de nossos corações, e que venhamos combater um bom combate, terminar nossas carreiras e guardar a fé. Para a glória do Senhor eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.